Olá, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Carol, responsável pela área de serviços e de consultoria aqui da Pluro. Nossa empresa atua com duas áreas principais, uma de recrutamento e seleção, com nossa ATS, a nossa área de serviços também de recrutamento e seleção, e outra área que envolve toda a remuneração nas empresas, ou seja, atuamos muito com plano de cargos e salários, com remuneração variável, mas um dos principais projetos que nós temos atuado é de pesquisa salarial. Então, hoje, meu objetivo é falar um pouquinho para vocês sobre conceitos, sobre metodologia, entender a importância da pesquisa nas empresas. E o que é pesquisa salarial? Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de pesquisa salarial no mercado. A pesquisa ela é uma ferramenta estratégica que proporciona com que o RH analise as suas informações e entenda como está posicionada a sua área de remuneração, a sua área de cargos e salários em relação ao mercado. Esse é o objetivo principal. As empresas, quando elas participam de pesquisas, são convidadas ou querem patrocinar uma pesquisa salarial, elas têm que entender, o primeiro ponto é com quem eu quero me comparar, para quem eu estou perdendo colaboradores ou de quem que eu estou atraindo colaboradores. Por quê? A metodologia de uma pesquisa salarial, ela envolve abrangência, ou seja, regional, estadual, nacional, segmento ou área de atuação, e você pode escolher qual que é o seu segmento e área, né? Ou seja, eu quero fazer uma pesquisa com meus concorrentes, eu sou uma empresa de supermercado, então eu só quero convidar supermercados para participar dessa pesquisa, ou eu estou perdendo profissionais para varejo, grandes lojas de eletrodomésticos, e também faz sentido eu convidar essas empresas para participar dessa pesquisa. E o outro é a região, né? A área de atuação que não é só do segmento, mas de várias outras empresas que estão perto da minha empresa atual e que eu estou perdendo colaboradores nesse momento. Quando a gente fala do setor de tecnologia, principalmente, nós entendemos que o home office abriu muito as portas para que as pesquisas salariais se tornassem mais nacionais, ou seja, que eu pudesse ter uma visão maior de todo esse mercado e desse setor, porque a distância física, a região, já não é um impeditivo para os colaboradores saírem ou receberem propostas salariais diferentes. E o que é importante para analisar, gente? O RH ele tem um papel fundamental na escolha da pesquisa salarial que está mais alinhada com a estratégia da empresa. Como que vocês vão fazer isso? O RH tem que entender do que o CEO está esperando em relação a crescimento da empresa, orçamento, posicionamento, para buscar uma ferramenta confiável. E aqui, gente, uma dica valiosa. Cuidem com informações de salários de internet ou de grupos de WhatsApp. Primeiro ponto, para estruturar a área de remuneração, precisa ter uma pesquisa salarial, que ela tem um tratamento estatístico, ela tira os salários que a gente chama que são os outliers, ela faz o cálculo dos quartis e da mediana, e com isso a empresa consegue tomar uma decisão tendo como referência. E o que acontece com as informações de internet? Muitas vezes são pretensões salariais de candidatos, muitas vezes os candidatos colocam qualquer informação salarial. Se eu vou perguntar para o candidato que eu estou buscando e ele me diz, às vezes, é o salário 20%, 30% mais do que ganha, porque para ele sair de onde ele está, ele com certeza vai querer ganhar mais. E com base nisso, a gente não pode usar como referência para montar a minha tabela. A pesquisa salarial ela tem como objetivo principal ajudar o RH a construir uma estratégia de remuneração, uma tabela salarial alinhada à estratégia da empresa. Um outro ponto importante para falar sobre a pesquisa salarial, gente, é que ela é uma referência. Não é a pesquisa salarial, o resultado, que vai embasar a tabela salarial, ou seja, eu não posso copiar o valor de mercado e trazer para uma tabela. Eu vou tentar trazer em exemplos práticos toda essa questão aí de importância dos resultados da pesquisa. Então, vamos supor que eu, Carol, sou responsável pelo RH de uma empresa pequena, uma startup, e que essa empresa tem 40 funcionários, mas vai dobrar o número de funcionários esse ano, tá? Vou chegar a 80 funcionários. Quando eu participo de uma pesquisa salarial, o que eu vou olhar de informações? Primeiro, eu tenho que entender esse mercado,
se eu vou me comparar com empresas nível nacional, empresas do mesmo porte ou mesmo faturamento, ou empresas que estão no mesmo estágio de investimento, por exemplo. E aí eu vou comparar os meus salários com os salários do mercado. E não se compara tabela com o salário de mercado, nós temos que comparar salários da minha empresa da folha de pagamento. Por isso que a nossa pesquisa salarial ela é baseada em dados de folha de pagamento e não de pretensão salarial de candidato ou de informações online. E o principal ponto da pesquisa é que o RH tem que ser muito estratégico para analisar essas informações. A área de remuneração ela foi muito esquecida nas empresas, só que é uma área que está crescendo muito. Então, nós precisamos estar sempre antenados ao mercado para montar a minha estrutura salarial. Então, retomando que eu, Carol, sou responsável pelo RH de uma pequena empresa, eu vou definir com quem que eu quero me comparar. Com isso, eu vou olhar toda a minha estrutura salarial e vou olhar a referência desse filtro do mercado, porque eu tenho que me comparar com o mercado de escolha. Ou eu vou olhar outro mercado, por exemplo, só nacional, independente do porte da empresa, e vou trazer essa informação para o meu CEO dizendo, olha aqui, dos 50 cargos que nós temos, eu tenho 30 cargos pagando acima da mediana e 20 cargos pagando abaixo da mediana. Isso é certo ou errado? Não tem. Por quê? Vai depender do que o CEO quer como estratégia. Se ele quer reter, ter os profissionais mais capacitados, mais atrativos, bem remunerados, ele tem boa parte do seu quadro, mais de 30% pagando acima da mediana, está alinhado com o que ele precisa. Agora, se ele está pensando em reduzir custos, reduzir orçamento, porque ele não vai receber o investimento, então a informação, a análise não está tão alinhada porque ele está pagando muito mais, tendo muito mais despesas do que deveria. A referência correta para a gente olhar sempre é a mediana, que é a referência da amostra central. Então, eu sei que é complicado falar um pouco de estatísticas, mas para o RH conseguir ter uma boa análise de pesquisa salarial, tem que entender um pouquinho de estatística. Principalmente, o que são esses conceitos de menor, maior salário, média, mediana, primeiro e terceiro quartil. Então, vamos usar um exemplo. Falando um pouquinho sobre os dados estatísticos, que esse é o ponto mais valioso de uma pesquisa salarial confiável. Porque eu vou ordenar, eu tenho 100 informações salariais, eu vou ordenar de 1 a 100. Se eu tenho o cálculo do desvio padrão, eu vou tirar os outliers, eu vou tirar, por exemplo, os salários da linha de 1 a 10 e os salários de 90 a 100. Então, eu vou ficar com 10 até 90 nas linhas das informações salariais. O salário na posição 10 é o menor salário informado. O salário na posição 90, se eu botar no Excel na linha 90, ele é o maior salário informado. A média, eu somo tudo e divido pelo mesmo número. A mediana é a amostra central dessa informação, ou seja, o salário que está na linha 45. O primeiro quartil é 25% dessa amostra e o terceiro quartil é 75% dessa amostra. Então, se eu estou posicionado os meus salários, tá? Eu tenho 10 desenvolvedores, eu fiz a média e o mercado da mediana está pagando R$5.000, eu estou pagando 2.500. Então, talvez eu esteja perto do primeiro quartil. Significa o quê? Que eu estou perdendo possivelmente colaboradores, que o meu salário está bem menor do que a mediana de mercado, e aí eu não consigo reter as pessoas ou atrair. E aí eu quero montar uma estratégia de passar para o terceiro quartil. Só que olha o aumento que isso vai ter. Então, a gente que é da área de RH tem que entender muito, muito de orçamento. Porque se eu posicionar todo mundo para uma estratégia mais agressiva, porque o mercado está competitivo e eu não consigo atrair, eu vou aumentar muito a minha folha de pagamento. E aí, será que a empresa quer? Será que a empresa tem caixa para isso? Então, a gente tem que olhar muito, muito, muito para esses dados da pesquisa salarial. E sempre que vocês forem participar, garanto que a pesquisa salarial seja com informações da folha de pagamento, que é o que fica mais confiável. E aqui uma outra informação para o RH. Gente, nós nunca vamos conseguir participar e ter 100% dos cargos de uma pesquisa salarial. De novo, ela é uma base para que vocês entendam como está a competitividade da sua empresa em relação ao mercado de atuação. Com base nessa análise, você vai definir qual que é a sua estratégia de remuneração, se é pagar menos do que o mercado, pagar mais, ser mais atrativo ou mais conservador, e aí você vai montar uma tabela salarial.
E a tabela salarial, ela tem várias, tem a metodologia, tem a curva salarial, tem o equilíbrio interno e externo, né, da empresa, tem a metodologia por pontos que vai equilibrar os salários do mercado. Isso tudo tem que ser muito bem pensado. Não tem como eu pegar uma tabela salarial de outra empresa e colocar na minha, porque a estratégia de remuneração é diferente, o meu posicionamento é diferente, o impacto que eu vou ter na folha de pagamento da remuneração também é diferente. E aí, quando vocês forem analisar as informações, não analisem de forma individual, não analisem cargo a cargo ou pessoa. Por quê? Porque vai dar diferença. Então, vamos supor que eu vou fazer a média dos meus desenvolvedores, eu tenho os meus tech leader, eu tenho os meus especialistas. Se eu ficar olhando individual, um eu vou pagar mais, outro eu vou pagar menos, outro eu vou pagar mais, outro eu vou pagar menos, e não tem um certo errado, porque talvez aquele especialista ou aquele tech leader seja um cara muito importante na empresa e que ele está há muito tempo, ele é muito estratégico, e eu vou pagar mais do que o mercado. Então, eu não posso tirar a informação de um cargo ou de uma demanda específica, ou de uma necessidade para construir a minha tabela salarial, tá? Vou dar um outro exemplo prático que aconteceu numa das empresas de consultoria. Montamos a tabela salarial, definimos uma faixa salarial para o gestor de marketing, que está alinhada ao mercado. Só que a empresa ela estava precisando de um perfil diferente de gestor de marketing, alguém que também trabalhasse com a área de vendas, que fizesse toda a estruturação de CRM, que tivesse alguns conhecimentos específicos que não é o que o gestor de marketing no mercado faz. Então, a remuneração com certeza era maior. Eu vou mudar toda a minha faixa salarial por isso? Não. Eu vou entender que nesse momento eu vou pagar uma remuneração mais alinhada, fora dessa minha estrutura salarial. Depois que ele estruturar e se ele sair, eu vou trazer alguém com outro perfil, encaixe na minha tabela salarial. Então, a gente tem que entender que a referência da pesquisa salarial é com base em dados estatísticos e a tabela salarial é com base em steps, em grau de amplitude, que uma coisa é totalmente diferente da outra. Então, são estratégias diferentes. Primeiro eu olho, analiso o meu posicionamento e depois eu elaboro uma estrutura salarial de acordo com a minha estratégia. Então, gente, para finalizar um pouquinho sobre o estudo da pesquisa salarial, comentei aí nesses vídeos falando um pouquinho sobre o conceito da pesquisa, sobre a metodologia e os tipos de pesquisa, sobre a análise dessas informações, sobre o posicionamento que a empresa tem que ter para montar uma estrutura salarial e, por fim, gente, algo que é muito importante também para a área de RH, que nós não falamos ainda, que é a parte de job match dos cargos também, e isso impacta em toda essa análise. Por quê? Porque eu vou entender que o meu cargo, ele tem uma estrutura, vou dar o exemplo de analista de RH. Muitas empresas, o analista de RH faz folha, faz recrutamento e seleção, treinamento, faz várias atividades. Outras empresas, o analista de RH faz endomarketing, são informações diferentes. E aí, eu tenho na pesquisa analista de recrutamento e seleção, analista de RH, analista de remuneração, analista de treinamento. Então, eu tenho que entender qual que é a responsabilidade principal do mercado, do meu cargo, o que o mercado está me proporcionando para que eu faça a comparação correta. Nós não podemos comparar cargos errados e, às vezes, né, por que a gente se preocupa tanto com informação de candidato? Porque os candidatos, eles vão botar salários que eles gostariam de ganhar de acordo com as suas pretensões ou cargos que eles acham que eles deveriam ter, né, como um gestor e, na verdade, não é, e isso impacta na minha estrutura. Então, sempre cuidem quando forem participar de pesquisas salariais para entender essa análise dos cargos. E esse é o ponto principal do RH. Ainda é muito estratégico fazer uma boa descrição de cargos, eu ter bem definido qual é a minha estrutura de cargos, o que eles precisam, quais são as responsabilidades, a missão principal desse cargo, para que eu consiga identificar com o mercado e compare as mesmas informações, senão eu vou estar sempre comparando coisas diferentes. E entender, né? Por exemplo, a gente tem demandas de head. O head, para algumas empresas, é o gerente, para outras empresas, ele é o diretor. Qual que é certo ou errado? Depende da minha estrutura. Então, quando eu for definir qual é o meu papel de um head ou de um gestor, eu tenho que definir de acordo com as responsabilidades e entender se o mercado está praticando a mesma nomenclatura. Se não, ou eu vou mudar ou eu vou ajustar para que a comparação não fique errada.
Então, isso, gente, é um olhar que a gente precisa de todos os dados da pesquisa salarial. Ela é de extrema importância, ela é extremamente estratégica para que o RH consiga definir com seu CEO o posicionamento que tem em relação à área de remuneração. E como que eu vou estruturar essa tabela, essa área toda durante os próximos meses, porque o plano de cargos e salários, ele é vivo, ele está em constante mudança, as empresas estão em constante mudança. Então, eu falei de uma etapa aqui da pesquisa, mas quando a gente fala de plano de cargos e salários de um todo, tem muitas outras coisas envolvidas nesse processo. E a pesquisa é uma etapa principal, só que ela é a mais estratégica, porque se eu montar uma tabela salarial com informações online que não estão coerentes com o mercado, eu posso prejudicar muito a minha empresa em montar salário, uma estrutura com salários inadequados e tendo a empresa um investimento muito maior do que deveria, né? Então, analisem, olhem, cuidem com essas informações, porque com certeza vocês vão conseguir montar uma estratégia bem alinhada ao mercado.